E como fazer para calcular a soma dos N primeiros termos de um APG? Alguns exercícios que eu já vi em vestibulares, por exemplo, na prova da Unesp ou na prova da FUVEST, se ele pedir para você a soma dos 6 primeiros termos de um APG, esquece fórmula, a fórmula dá muito trabalho. Se ele pedir a soma dos 6 primeiros, lista os 6 primeiros e soma. Por que você vai usar a fórmula para calcular a soma dos 6 primeiros? Dica: toda vez que você tiver que usar a fórmula dos N primeiros termos da APG, provavelmente ele vai pedir para você somar uma quantidade absurda de termos, você não consegue efetuar o cálculo, você vai deixar indicado. Depois eu coloco um exemplo do que eu estou falando para você. Mas, em qualquer sequência numérica, a gente já aprendeu que SN é A1 mais A2 mais A3 mais A4 até a N, e não deixa de ser diferente na APG. Eu vou fazer uma demonstração de onde é que vem a fórmula da APG, porque ela é muito mais difícil ela não é tão intuitiva quanto a da progressão aritmética, ela é um pouco mais complexa. Então eu tenho essa equação aqui, eu vou multiplicar todo mundo por quê? Não estou perguntando, estou afirmando, vou multiplicar todo mundo por quê? Pela razão. Que? A razão. Então vai ficar assim, ó, essa equação, essa daqui, ó, multiplicada por quê? Vai ficar Sn vezes Q. Aqui vai ficar A1 vezes Q. Aqui vai ficar A2 vezes Q. A3 vezes Q. A4 vezes Q. A5 vezes Q. Até o último que vai ficar a n vezes q. Com isso, essa equaçãozinha azul, olha o que ficou, ó, Sn vezes q. O que é A1 vezes q? Pensa comigo, quando eu tenho o primeiro termo e multiplico pela razão, a gente viu lá no termo geral que se eu pegar o primeiro termo e multiplicar pela razão, eu vou obter o A2. Então, o primeiro termo vezes a razão é o A2. Ó, primeiro termo vezes a razão, eu chego no A2. Quem é o segundo termo vezes a razão? É o A3. Quem é o terceiro termo vezes a razão? É o A4. O quarto termo vezes a razão? É o A5. Eu poderia ir nessa brincadeira forever. A hora que eu chegasse aqui é que ia dar pau. Porque se essa sequência tem N termos, o enésimo termo vezes a razão seria o termo N mais 1, seria o termo da frente, mas não existe esse termo. Então aqui eu não vou mexer para não feder. Eu vou largar assim, a n vezes q. Vou dar esse migué. Tudo bem? Vou chamar essa equação aqui que eu obtive de equação 1. E embaixo dela eu vou copiar a equação preta. Embaixo dela eu vou copiar, só vou copiar, ó, A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais AN. Copiei a equação preta. Vou escrever como equação 2. E subtraí-las-ei. Vou subtrair as duas equações. Vou subtrair uma equação da outra, ó. Subtraindo. Lado esquerdo não tem o que eu fazer. Eu só vou deixar indicado. Sn vezes Q menos Sn. O lado direito, olha que subtração mais topper. A2 menos A2. Ó. Pegou bem no microfone? Vou de novo. Ó, A3 menos A3. A3 menos A3. A4 menos A4. A5, o A5 vai cortar também. Ah, mas o A5 não tá aí. Tá sim, arrombado. Tá aqui nos 3 coisinhas aqui. Aí sobrou, olha o que sobrou no de cima. O AN tá antes desse. O AN também cortou aqui. O AN não tá antes dele porque chegou até o AN. Porque o AN-1 estava aqui, o AN-1 estava aqui, ele foi multiplicado, o AN-1 estava aqui, ele foi multiplicado por N, e por Q e obteve o AN. Então o AN está antes desse, ele foi cortado aqui. Olha, observa para mim agora, o que sobrou na de cima que não cortou? AN vezes Q, e lembrando, o que sobrou na de baixo? Sobrou o A1 que não cortou com ninguém. Com isso eu tenho essa expressão aí. O que eu vou fazer agora de etapa? No lugar desse AN aqui, só no lugar desse AN, ó. Foca aqui no lugar desse AN. O que a gente pode colocar no lugar desse AN? Vai comigo, time, vai comigo. Lado esquerdo, posso colocar o Sn em evidência. Sn em evidência fica Q menos 1. Do lado direito, onde está escrito AN, eu posso substituir pelo termo geral, que é 1 vezes Q elevado a N menos 1. Gente, esse AN eu substituí pela lei do termo geral. Vezes Q, que já tinha um vezes Q ali, menos A1. Eu sei que está ficando cada vez mais feio, mas você também é feio e eu não fico jogando nada disso na sua cara.
Tá? Então, até agora, essa é a expressão que eu obtive. Coloquei o SN em evidência, chegou nisso, e está aqui a expressão. Nossa, Alex, eu estou perdido nisso daí. A notícia boa é que se você quiser só decorar a fórmula, dá certo também. Tá? Mas eu precisava dar uma enrolada para ter bastante vídeo, então eu estou demonstrando para vocês. Mentira, na sala de aula eu ia demonstrar também, por isso que eu estou fazendo isso. Então tá aí, vamos continuar. Continuando esse bang, vai ficar assim. SN que multiplica Q menos 1 é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1 mais 1 menos A1. Da onde veio esse N menos 1 mais 1? Da onde veio esse N menos 1 mais 1? Veio daqui, ó. Veio daqui, não é um produto? Conserva a base, soma os expoentes. O expoente aqui é 1. Então fica N menos 1 mais 1. Tudo bem? Então vamos lá, então. Ali eu coloquei em evidência o SN, ficou Q menos 1. E aqui vai ficar Q elevado a quanto? Ó, SN, que multiplica Q menos 1, é igual a A1, que multiplica Q elevado a N menos A1. Coloco A1 em evidência. A1 que multiplica Q elevado a N menos 1. E do lado de cá, SN que multiplica Q menos 1. Lembrando que o que eu quero isolar, o que me interessa aqui é como é que eu acho SN. Então passa para lá dividindo. Quem é o SN? SN é A1 que multiplica Q elevado a N menos 1 por Q menos 1. Essa é a formulinha da soma dos N primeiros termos da PG. Do que ela depende? Observa aí. Do que ela está dependendo? Ela só depende de dois parâmetros, do primeiro termo e da razão. Ela só depende disso. Alex, eu estava estudando essa daí e não está igual a que você passou. Pode ser que não. Tem dois jeitos para escrever essa equação. Se eu multiplicar aqui, ó, imagina que eu coloco aqui na frente assim, ó, 1 vezes menos 1, e embaixo também 1 vezes menos 1. Esse número que está em roxo aqui é o número 1. Então, mas se eu multiplicar por menos 1 em cima e embaixo, eu posso fazer o Golden Shower e escrever de jeito diferente. Então eu multipliquei por menos 1 em cima e embaixo, agora eu vou apagar. Apaga. Então, olha só que bonito. Se eu multiplicar em cima e embaixo por menos 1, essa fórmula também poderia ficar assim. A1 que multiplica 1 menos Q elevado a N sobre 1 menos Q. Sinceramente, tanto faz qual das duas. Se você quiser uma dica é que é besteira guardar as duas, né? Essa daqui é melhor usar quando a PG é crescente e essa é melhor usar quando a PG é decrescente. Mas as duas dão certo em qualquer uma das situações. Então escolhe uma e decora. Minha dica, escolhe a de baixo, tá? Porque a de baixo a gente consegue juntar lá com o limite da soma dos infinitos termos. Vou mostrar para você como é que cairia isso daqui num exemplo. Aí, calcule a soma dos 20 primeiros termos da sequência. 2, 6, 18, 54. Essa sequência é uma PG com a razão, ó, multiplicou por 3, multiplicou por 3, multiplicou por 3. Então, é uma PG com o primeiro termo 2 e razão 3. Se ele quer a soma dos 20 primeiros termos, S20 é A1, que multiplica 3 elevado a 20 menos 1, sobre 3 menos 1. Tudo bem? Olha a fórmula aqui, ó. S20 é, aqui em cima, S20 é A1, 3 elevado a 20 menos 1 sobre 3 menos 1. Detalhe, 3 menos 1 dá 2, nesse caso dá para cortar, nem sempre dá. 3 menos 1 dá 2, quanto que dá o S20? A soma dos 20 primeiros é 3 elevado a 20 menos 1. Se isso tivesse numa prova teste, a resposta ia estar desse jeito. Ninguém vai pedir para você calcular o 3 elevado a 20. Você não sabe nem calcular o 3 ao quadrado, você põe 6, você erra isso. Mas enfim, time, é assim que faz a soma dos N primeiros termos de uma PG.